A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos. Feliz por estar mais uma vez participando com vocês e cultuando a Deus neste lindo congresso. A Almada é um marco que a cada dia Deus tem fortalecido. Minha gratidão ao pastor Bertier, pastor Eliude, obrigado, viu, por essa oportunidade, pela chance de estarmos cultuando a Deus juntos. A minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida, a toda a coordenação, evangelista Damião, evangelista Vandisson, Isaac Sinomar, pastor Junes, pastor Elias Ferreira, meu amigo, diácono Valdemar, Roberto Gomide, Thalita Curado e vários nomes. Que Jesus continue dando graça a cada um de vocês. Por favor, abramos nossas Bíblias. Provérbios, capítulo de número 22. Quem deseja receber mais de Deus essa tarde? Difícil cultuar num horário como esse, mas já foi dito que é para verdadeiro adorador. Tenho certeza que Jesus vai honrar vocês nessa tarde. O capítulo de número 22, versículo 6. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Versículo 10 e 11. Lança fora o escarnecedor, e a contenda irá, e se cessará a questão e a vergonha. O que ama a pureza do coração e tem graça nos lábios, terá por seu amigo o rei. Versículo 24. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico. 28. Não removas os marcos ou os limites antigos que os teus pais estabeleceram. Diga amém. Fala amém, gente, meu Deus. Jesus de Nazaré. Amém. Tome seu assento, muito obrigado, por gentileza. Eu tenho alguns materiais disponíveis. Tenho o CD da minha esposa, incluso o playback R$10. Tenho alguns temas em DVDs, temas novos. Eu tenho uma mensagem para a liderança. Unidade é mais do que estar juntos. Tenho uma mensagem para relacionamentos, a bela, a fera e o rei. Uma mensagem voltada para jovens e adolescentes. Eu sou a diferença. Tenho a mensagem que ministramos nos Gideões Missionários esse ano passado, resgatando a presença. Um DVD é 10, 2 é 15, 3 é 20. Eu ministrei um seminário para recém-casados e já casados há tempos, e me pediram que escrevesse aquele seminário. E eu escrevi a mensagem que eu preguei naquele seminário, Casamento a 3. E eu tenho também 2 livros baseados no livro dos Salmos. O primeiro é do 1 ao 50, são os salmos explicados e comentados, tema, introdução, esboço e conclusão. E do 51 ao 100, continuação do primeiro, claro, segunda edição. São mensagens inspiradas,
Salmos Explicados. Se você quiser aumentar o seu conhecimento na palavra do Senhor, aqui está uma ferramenta. Meus irmãos, esse tema foi muito elogiado. Amigos me mandaram mensagens perguntando: varão, que tema é esse? E estava com saudade desse tema, estava com saudade desse tipo de mensagem. O Misael principalmente, amigos pregadores, percebendo que este congresso ainda valoriza a centralidade da palavra. Vocês ainda têm fome, ainda têm sede do que é estabelecido na palavra do Senhor. Essa expressão marco, algumas versões usam limite, porque marcos eram cercas. Em primeiro lugar, marcos eram limitações, cercas de um ambiente ou de uma terra. Deuteronômio 19 e muitos outros capítulos, Moisés proíbe ultrapassar o limite da terra de alguém. Moisés ainda disse: o Senhor vos dá essa terra, porém maldito é aquele que ultrapassar os marcos do seu próximo, que foram estabelecidos pelo seu pai ou pelos seus antepassados. A expressão marco também era usado para memoriais. Sempre quando você ler no Antigo Testamento, Êxodo 12, quando o Senhor ordena um estilo de culto em Êxodo 12, alguém percebeu que era um culto curioso, e Moisés disse: quando vossos filhos vos perguntarem que culto é este vosso, então esse culto será um memorial. Quando em Josué 4, os sacerdotes e levitas que carregavam a arca pararam no meio do Jordão e começaram a tirar 12 pedras, a Bíblia diz que aquelas pedras tiradas eram pedras que formariam um marco, eram pedras que formariam memorial, porque os filhos daquela geração, quem me ouve diz amém, os filhos daquela geração que estava atravessando o Jordão, poderia passar por ali e ver aquele memorial de pedras. Então aquele memorial era um marco na memória dos filhos de que um dia Deus havia operado um milagre e aberto as águas do Rio Jordão. Então marco era o limite de uma propriedade, marco era um limite estabelecido para não se ultrapassar, ou seja, até aqui você vai, até aqui é seu espaço, daqui para frente você não passa. Um marco era o limite estabelecido. Um marco também era algo feito para marcar memória. Marco, aquilo que marca, memorial. Algo era feito, era estabelecido, era repetido para que não fosse esquecido. E o conselho de Provérbios 22, 28 é: não remova os marcos, não remova os limites, ou seja, não ultrapasse os limites estabelecidos, não queira apagar, escuta, preste atenção, não queira apagar aquilo que é marcante, não queira apagar aquilo que não se pode apagar, não queira apagar aquilo que deve ser lembrado, aquilo que deve ser citado, marcos colocados pelos nossos antepassados, marcos, limites estabelecidos por aqueles que vieram antes de nós, não podem ao nosso bel prazer simplesmente serem arrancados. E a Bíblia, eu amo ler Bíblia, porque além de ser completa, ela não deve explicação para ninguém, ela se auto-explica, o contexto explica o texto, o capítulo explica
o versículo, para chegar no versículo 28, não remova os marcos antigos que teus pais ou os teus antepassados estabeleceram, nós tivemos que passar a partir do versículo 1 por alguns versículos. E o capítulo 22 vai nos ensinar sobre os marcos que não podem ser removidos. O capítulo 22 vai nos ensinar algumas coisas que na nossa geração, a Bíblia é mais atual do que o jornal hoje, na nossa geração estão sem marcos, na nossa geração estão sem memoriais, na nossa geração estão sem atitudes marcantes, na nossa geração estão sem limites. Olha o que diz o versículo de número 6: instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O que é isso, pastor? Filhos precisam de marcos. Porque o que o versículo está ensinando, essa expressão instrui, significa dedica o menino ao caminho, dedicar, apresentar. Vocês estão percebendo como que na nossa geração o diabo está projetando destruir seus filhos. Breve eu vou dizer nossos. O diabo está projetando contra crianças. As crianças são, se eu posso assim afirmar, eu ainda estou aprendendo. Eu aprendi que nunca posso dizer aprendi, mas tenho aprendido, porque o conhecimento sempre aumenta. É o futuro da igreja, é o futuro da família. Então, crianças precisam de marcos, crianças precisam de limites. O diabo tem planos com seus filhos, o diabo tem planos com nossas crianças. Desde quando o Faraó diz: vão os pais, deixem as crianças aqui no Egito. Quando Deuteronômio 6 diz assim: ensine a minha palavra para seu filho, deitando na cama, assentado à mesa, ou caminhando na rua. Sabe o que é que Deus está dizendo? Estabeleça limites para seus filhos. Sabe o que é que Deus está dizendo aos pais? Sejam um marco na memória de seus filhos. Instrui o menino no caminho. Isso é chique. Não é simplesmente dizer ao menino: vai nesse caminho que vai dar bem. Não. O que a Bíblia diz é: instrui a criança no caminho. Enquanto você ora, seu filho vai aprender a orar. Enquanto você lê Bíblia, seu filho vai aprender a ler Bíblia. Enquanto você congrega, seu filho vai aprender o valor de se congregar. Ensina a criança no caminho. As crianças precisam de marcos. Que tipo de marco tem sido estabelecido sobre seus filhos? Eu preguei numa cidade, aí me colocaram no banco da frente, o pastor do meu lado, a minha esposa e a esposa do pastor atrás, com mais duas pessoas, e a criança, o filho do pastor, veio e queria no meu colo na frente. Eu falei: dois pequenos, aqui cabe. Aí ele sentou no meu colo, eu o abracei, apertei sua cabeça ao meu peito, e eu disse: futuro pastor. Ele disse: não, eu não. Eu falei: por que não? Ele disse: pastor só quer saber de igreja. Aí a mãe não vigiou. Quem sabe com muita tristeza disse: é verdade. Meu marido não tem tempo para nós. Não tem tempo para criança. Tudo é igreja. Tudo é igreja. Tem líderes, tem pastores, tem pais abandonando a família por causa da igreja, traindo a família com a noiva do cordeiro, traindo a família com o templo, porque é religioso demais. E a Bíblia diz que quem não cuida de sua própria família é pior do que o incrédulo e já negou a sua fé. A igreja começa na sua família. A igreja começa em casa. Igreja é extensão da família. Porém, eu estive com outra criança que
ela teve um outro tipo de marco. Instrui a criança no caminho. Eu estava hospedado, e a gente cita o nome com muito orgulho, o Edivaldo de Jardim Paulista. E eu passei, a criança estava de joelho orando. Aí eu parei na porta e disse: que lindo, Aninha, você orando. Ela diz: mas eu vejo o papai orar. Foi impactante. Olha o marco na mente dessa criança. Ensina a criança no caminho. Tem pai que quer que o filho fale a verdade, mas ele é mentiroso. Aí chega o cobrador na porta. Plindom. Vai, filho, vem cá. Fala que papai não está aqui não. Era bom que o menino fosse igual Chaves. Ó, papai falou para eu falar para tu que ele não está aqui não. Que tipo de marco tu deixas na memória de teus filhos? Teu filho pode desejar ser um esposo como você? Sua filha deseja ser uma mãe ou esposa como tu? Espelhos quebrados. Sabe o que é que a nossa geração de pais fazem? Vai para a igreja, para a escola dominical, que a titia vai ensinar coisa boa para tu. Deixa a criança na escola de 8 a 18. Transferência de responsabilidade. O filho é teu. Não é o obreiro da igreja que vai educar teu filho, não. Se Deus deu a você, a responsabilidade é tua. E agora, a pedofilia aumenta. Uma das características que gera isso, sabe o que é? Qualquer pessoa que chega perto da criança, titio está dando balinha. Professora é professora, não é titia. Por isso que cresce no Brasil, nos países, Europa, Estados Unidos, não tem nada de titia. É senhor fulano, senhora Beltrano ou professor. Esse negócio de titio gera muita liberdade. E as crianças estão sendo tocadas, abusadas, feridas na alma. Tio é teu irmão. Tio é irmão do pai. Tia é irmã da mãe. Professor é professor, vizinho é vizinho. Instrui a criança no caminho em que deve andar. O filho é teu. Porteiro sofre, né, irmão? É menino, é menino, é menino. Não tem pai não? Tem mãe não? Ah, pastor, mas está chorando. Deixa chorar. Está chorando, mas está ouvindo a música que louva Jesus. Está chorando, mas está ouvindo a palavra. Um dia vai chorar de alegria na presença de Deus. Ah, mas o pregador não gosta. O pregador nunca foi criança, não? Ah, mas tem pregador que xinga o povo, não convida. Mas ensina a criança no caminho em que deve andar. Você lê Bíblia para seus filhos? Ou qualquer coisa que o menino faz, o marco que está na memória da criança é um tapa na cara. Valentão. O marco que está na criança é as costas feridas. Não estou dizendo que você não pode usar a vara da disciplina, desde que seja com amor e verdade. Mas espancar não. Que tipo de marco teus filhos têm? Vem da mãe agredida. Pais que sentam à mesa para falar mal de pastor. Por isso que tem adolescentes com ódio de igreja. Por quê? Porque você está sempre falando mal de pastor, procurando uma igreja perfeita. Procura, meu filho. E quando você achar uma igreja perfeita, não congrega nela não. Senão ela vai deixar de ser perfeita. Igreja tem problema, tem dificuldade, mas a gente está lutando para chegar no céu pela graça de Jesus. A filha quer namorar, leva surdão. Vai ler Bíblia. Filha, vem cá, olha aqui, ó, Eclesiastes 3, filha. Tudo tem um tempo determinado. Filha, olha aqui, Cantares 5, ó. Te beijaria e te levaria para a casa da minha mãe, se você fosse meu irmão. Filha, namoro é ter alguém como irmão. O irmão não vê nudez não, viu, filha?
Espera o tempo, vai casar? Não, então não namora, minha filha, vai estudar. Vai ler Bíblia com seus filhos. Vai orar, envolve teus filhos no milagre. Segundo Reis 4, meu marido morreu, deixou dívida e agora meus filhos serão escravos. Olha o memorial, olha o marco que aquele pai iria deixar na mente daqueles filhos. E quando o pai não é sábio, a mãe tem que ser. É difícil a mãe ser sábia e o maridão ser tolo. Mas ela tem que ser. Olha o marco que aquele pai deixou. Deixou dívidas e agora os meninos vão presos. Mas tinha uma mãe sábia. Tinha uma mãe guerreira. Tem gente que está voando, mas tem crente que está recebendo a palavra. Tinha uma mãe que se importava com o tipo de marco que ia ficar na memória dos filhos. Aí chamou o profeta Eliseu, que representava Deus, e disse: querem levar meus 2 filhos em troca da dívida. Eliseu disse: o que é que tu tem em casa? Ela disse: só tem uma botija de azeite, é um pouquinho só. Eliseu disse: entra na casa, fecha a casa sobre você e sobre teus. Coloca, envolva os meninos no milagre. Envolva os meninos na dependência de Deus. Coloca os meninos para encher os vasos que o azeite vai multiplicar. O que é que ficou na memória daquelas crianças? Onde aqueles meninos chegavam, sabe o que é que eles diziam? A palavra do homem de Deus tem poder. A palavra do homem de Deus tem poder. Deus é Deus da multiplicação. Marco, memorial. Teus filhos precisam de marcos. Teus filhos precisam de memoriais. Segundo, palavras precisam de marcos. Marcos, limites. Marco, aquilo que marca, aquilo que se torna um memorial. Olha só, vocês leram comigo, acompanha versículo 10, por favor, a seguir. Lança fora o escarnecedor e a contenda vai se acabar. Sabe aquele tipo de gente que de todo mundo ele zomba? Sempre tem uma palavra para dar uma cutucada em alguém. Só chega depois que as coisas estão feitas para criticar, nunca chega antes para fazer nada. É o escarnecedor, é o zombador. Sempre tem palavras ferinas, boca de serpente. Versículo 11, o que ama a pureza do coração e tem graça nos lábios, terá por seu amigo o rei. Escuta aqui, dá glória, eu te atrapalhei. O que tem graça nos lábios será amigo de rei. Você só fala bobagem, só vai ter amigo bobo. Você só fala da vida dos outros, seus amigos serão fofoqueiros. Você só fala de pegar mulher, seus amigos serão prostitutos. Você só fala da vida dos outros, seus amigos serão invejosos. Se você tem graça nos lábios, você será amigo de grandes homens. Não tem nada para falar? Cala a boca. Fica quieta. Está irado, está com raiva, fecha o bico. Todo fruto produzido na ira é pecaminoso. Versículo 12. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Deus odeia a palavra de quem vive na iniquidade. Não pensa para falar. Tem gente que se acha corajoso e comigo assim, eu falo tudo que penso. Pois é, você não é corajoso, você é tolo. Você tem que pensar antes de falar. Porque não é todo pensamento que a Bíblia aprova. Como que eu vou ter palavras sábias para falar? Versículo 17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. Você escuta quem? Que tipo de música você escuta? Vou falar em música. Pensa numa geração pobre de letra. Rapaz, eu entro no carro dos irmãos que nos pegam no aeroporto. Eu falei, irmão, bora comprar um usina ali da harpa pelo menos. Porque o negócio é, Jesus é meu, eu sou de Jesus.
Eu sei que Jesus é meu e sou de Jesus, isso eu sei. Apaixonado, apaixonado, apaixonado. Geração que não ouve sabedoria, fala tolice. Tem uns pregador que a gente vai ouvir. Fala nada de Bíblia. Fica inventando coisa no microfone. Aí se veste como o mundo, vem pra cá cheio de gíria, dizer que é pregador. Rapaz, para de descer o nível dos ministros de Deus. Quem é ministro de Deus tem sabedoria e profundidade no falar. Nunca fez um curso teológico e quer dar seminário para os nossos jovens. Não senta na escola dominical e já quer ensinar. Jesus se preparou 30 anos para cumprir o ministério de 3. Tem gente que quer se preparar 3 para cumprir o ministério de 30. Não dou conta não, irmão. Olha o que o versículo está dizendo. Inclina teu ouvido e ouve a palavra dos sábios. Pastor, que não lê Bíblia, para onde eu olho? 1, 2, 3, para onde eu olho? Me ajude, para aqui. Pastor que não lê Bíblia, o povo não é bobo mais não. Para com essa onda de ficar colocando filme bíblico no culto de doutrina. Vai ler Bíblia ou entrega credencial. Ouça os sábios. Tem pregador que não senta para ouvir outro. Olha a minha honra que tem o pastor Bertinha me ouvindo. Olha pregadores aqui me ouvindo. Jesus, que é Jesus, sendo o maior, foi ouvir João Batista no deserto da Judeia. Por que a gente não vai ouvir outros falar a verdade? Ouve os sábios. Aproveita, compra meu DVD. Compra o DVD da Umada. Ué, pastor, mas você está se exaltando? Não, irmão, eu sei do que eu prego. Eu tenho igreja. Eu digo contexto congregacional. Daqui a pouco vão distorcer minha palavra dizendo que eu sou dono de igreja. Tem uns bestalhados por aí que não é sábio, não sabe o que fala. Ouve as palavras dos sábios. Irmão, coloca um marco. As palavras precisam de marco. Coloca o limite. Esse tipo de coisa aqui eu não ouço não. Isso aqui eu ouço. O que é isso? Marco, limite. Nossa geração é gigante no movimento. É Anã no avivamento. Nossa geração sabe empolgar as pessoas. Está faltando quem tem palavra de sabedoria para transformar as pessoas. E Deus me autoriza a profetizar debaixo da palavra. Deus vai abrir a porta da palavra para quem deseja. Vai abrir a porta da palavra para quem deseja. Quer falar palavras de sabedoria? Ouça os sábios. Olha o versículo 18. Porque a ciência que você aplicar ao teu coração é coisa suave, se você guardar no coração e aplicar nos seus lábios. Por favor, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Fala assim, agora põe no coração. Diga, eu recebo a palavra aqui. Aperta, aperta, eu recebo a palavra aqui. E aplico aqui. Pastor, como é que a palavra que desceu para cá, eu aplico aqui? É você sair daqui falando da mensagem que tu ouviu. Meu filho, tu é uma bênção, viu meu filho? Olha para papai que tu vai chegar no céu, viu? É a palavra de Deus que foi pregada. Eu preciso ter cuidado com minhas palavras. Eu preciso colocar um marco nas minhas palavras. Sai do culto repetindo a canção, as palavras que você ouviu. Salmo 19, verso 14, Davi disse assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca. As pessoas gostam de conversar com você. Eclesiastes 5 tem um versículo, meu Deus do céu, é muito forte. Diz assim, ó: as obras
de muitos são destruídas pelas palavras que saem da boca. Pessoas que não colocam limite nas palavras. Pessoas que não colocam marcos nas palavras. O cabra é bom de mão de obra, é bom no que faz, é até bom pregador, é até bom cantor. Só que as palavras nunca o permitem decolar na vida. Esses dias eu fui orar por um amigo. Minha esposa me deixou, minha esposa saiu de casa, e minha esposa ficou rebelde, e tal coisa. Aí eu fui orar, tadinho, eu fui orar pelo bichinho. Quando eu caí de joelhos e comecei a orar, eu só ouvi aquela voz no meu interior: lembra? Aí lembrei-me de um momento que eu estava com ele em Brasília. Aí passaram duas moças, ele olhou para mim e disse assim: imagina nós dois em cima delas. Eu falei: como é que é? Você está me mandando imaginar o quê? Você sabe que eu estou brincando, mas falou! Boca fala do que está cheio o coração. E agora a família está destruída. Eu vou pedir para Jesus. Vou não. Jesus, faz do jeito que o Senhor quiser. Por quê? Porque as obras são destruídas pelas... Raquel, quando estava sentindo as dores do parto e da morte, aleluia, enquanto Benjamim nascia, no momento da angústia, ela gritou assim: coloca o nome dele de Benoni, que significa filho da dor. Jacó, reconhecendo o poder da palavra, disse: não, o nome dele não será Benoni, filho da dor, o nome dele será Benjamim, filho da mão direita, o filho da honra, o lobo de Deus. Libere palavras de vitória sobre sua família. Quem pode levantar a mão comigo e segurar? Diga assim: Jesus, diga: Jesus, me perdoa por toda palavra má, torpe, que saiu da minha boca. Diga: Jesus, eu rejeito o efeito das palavras negativas e eu tomo posse da sua palavra para a minha vida. Aleluia! Galeria, tem crente aí, pode adorar. Aqui embaixo alguém está entendendo o poder da palavra? Então profetize cura, que Jesus vai curar. Profetize salvação, que Jesus vai salvar. Profetize renovo, que Jesus vai renovar. A vida e a morte está na sua boca. Esposa, coloca um marco na tua boca. Isso eu não falo para o meu marido mais. Mãe, pai, coloca limite na tua boca. Isso eu não falo para meus filhos mais. Versículo 24, quem está me entendendo, diga amém. Amém. Filhos precisam de marcos, palavras precisam de marcos, limites. O versículo 24 diz assim: não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico. Essa expressão iracundo aqui, a raiz da palavra dá origem à expressão Baal. A raiz da palavra dá origem também ao tagarela. A raiz dessa palavra também dá origem à expressão aquele que apenas tem. Amizades precisam de limites. Amizades precisam de marcos que estabeleçam. Com esse tipo de gente eu ando, com esse tipo de gente eu não ando. O que é isso? É marco. Está entendendo isso? Não ande com esse tipo de gente. É um marco que você tem que estabelecer, que teus pais te ensinaram e você não pode removê-los. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo.
Vi serafins, olha, a fraqueza dele não era na visão, olha o que ele está vendo. Vi serafins que voavam acima dele, ou ao redor dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam. Clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo. Por que Isaías diz que vai perecer? Ele conclui: porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de homens de impuros. Ele está dizendo que a boca dele é suja porque ele anda com gente de boca suja. Quem você escolhe para andar com você revela seu caráter. Cuidado com quem você anda. Teu pai já te avisou, tua mãe já te avisou, sua liderança já te aconselhou. Sansão, seu fracasso veio depois que ele começou a imitar as festas dos amigos filisteus. Lembra quando Jesus entrou na casa de Jairo? A menina estava morta, estava cheia de gente. Aí Jesus disse: cai todo mundo para fora. Ah, mas tu manda aqui, cheguei, quem manda aqui agora sou eu. Só vai entrar 3: Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe. Sabe o que é isso? Jesus separou certas pessoas que não são pessoas certas. E é isso que Deus vai fazer na tua vida. Vai tirar da sua vida certas pessoas que não são pessoas certas. Porque tem gente que te abraça, mas é abraço de tamanduá, quer te ferir. Tem gente que chora, mas é lágrima de crocodilo. Tem gente que está com você, mas é simplesmente porque você tem, não pelo que você é. Deus vai levantar amigos de verdade. Deus vai levantar quem te ajude a crescer. Quer saber de uma verdade? Quer saber de uma verdade? Só atrai um Elias quem é um Eliseu. O que você valorizar, você vai atrair. Só atrai um Paulo quem é um Silas. Só atrai um João quem é um Pedro. E só atrai o amigo Jesus quem é igreja. O jeito que você se comporta determinará suas amizades. Determine o tipo de gente que você vai andar. Que tipo de vídeo ele mandou para você no WhatsApp? Bloqueia. Que tipo de assunto ele puxa ou ela puxa com você? Corta. Tem alguém querendo ultrapassar o seu marco das amizades. Jesus começou o ministério, tinha uma multidão. Da multidão ficou 70. Dos 70 ficou 12. Ele olhou para os 12 e disse: vocês não vão embora também não? Aí Pedro disse: para que iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então da multidão sobra 70. Dos 70 sobra 12. Dos 12 sobraram Pedro. Sabe quantos estavam no pé da cruz? João. Selecione as amizades. E eu quero encerrar com um testemunho. Estava na sala de aula e você sabe que professores de filosofia gostam de puxar debates. E a palavra de Deus eu particularmente não gosto muito disso. Porém, a gente ali na euforia da sala, o professor escreveu: me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Falei: professor, pois não. Eu disse: dá para a gente mudar rapidinho só para eu levantar uma questão. Ele disse: só podia ser crente. É o que, pastorzinho? Eu falei: rapidinho, escreve aí, me diga quem tu és, eu direi com quem tu andas. O que tu disse? Escreve aí, me diga quem tu és e eu vou dizer com quem você anda. Esse silêncio tomou conta da sala. Aí ele falou: tá bom. Aí ele escreveu: me diga quem tu és e eu direi com quem tu andas. Irmão,
Imagine a bagunça na sala. Eu pedi perdão para Jesus. Um olhou para o outro e disse: esse aqui é viado, anda com viado. O outro olhou e disse: esse aqui é maconheiro, anda com maconheiro. Esse aqui é macumbeiro, anda com macumbeiro. Aí o professor: galera, e o crentinho? A maioria disse: anda com Jesus. Fazer a diferença às vezes é estabelecer marco nas amizades. Deus vai afastar certas pessoas, isso pode até te ferir, mas Deus prefere te ferir do que te perder. Você pode não entender agora, mas lá na frente vai entender. Se faltar gente para andar com você aqui na terra, o anjo do Senhor acampa ao teu redor para te guardar, para caminhar com você. Aleluia! Estabeleça um marco nas suas amizades. Você é metida? Não, sou diferente. Isso é orgulho? Não, ser diferente. Porque você chega perto do ímpio. Está indo para onde? Estou indo ali no bar. Fazer o quê? Tomar todas. Para quê? Para esquecer o problema. É o crente acompanhando o ímpio. Deus disse assim para Jeremias: Jeremias, tu não irás a eles, eles virão a ti. Agora é o ímpio acompanhando o crente. Está indo para onde? Para a igreja. Fazer o quê? Orar. Por quê? Jesus resolve o meu problema. É diferente. Marcos familiares. Marcos nas palavras. Marcos nas amizades. Não me interessa se são muitos. Começa a fazer uma seleção e você vai ver que amigo de verdade é pouco. Amigo não é só quem chora, é quem suporta o sucesso. Fica de pé. Eu vou pedir ao Espírito Santo que fortaleça esses marcos na nossa memória. Se Deus falou com você, vem cá na frente. Para não remover os marcos, tem que receber a sabedoria de Provérbios 22. Quem não remove os marcos é porque não quer ser mais um. Deus vai te dar sabedoria, porque você pode ser pai também. Você pode ser mãe espiritual, pai espiritual. Você vai instruir muitas vidas no caminho do Senhor. Deus está te ordenando a não remover os marcos das suas palavras. Seus pais não te ensinaram a mentir. Seus pais não te ensinaram a falar palavras torpes, palavras sujas, palavras tolas. E esse marco, muitos de nós temos removido. Vem cá na frente. A palavra na boca do profeta é essa: vem cá na frente. Quem sabe há algum tipo de amizade que você não conseguiu se livrar. Se você não remover esse marco, Jesus vai remover essas pessoas da sua vida. Selecione o tipo de gente que vai fazer parte da sua história. Selecione o tipo de gente que vai caminhar com você. Eu vou pedir a Deus sabedoria. Eu não te chamei aqui na frente para te fazer pular. Não te chamei aqui na frente para te empolgar. Eu te chamei aqui para pedir a Deus que te dê sabedoria. Feche os olhos, por favor. Senhor, nossa geração precisa da sua palavra. Senhor, nossa geração precisa fortalecer os marcos na família.
Nossa geração precisa estabelecer memoriais. Senhor, nossa geração precisa de marcos nas palavras, limites nas palavras. Nós estamos decididos, ó Deus, a fortalecermos os limites que o Senhor estabeleceu. Solte o playback, por favor. Aleluia. Senhor, coloca perto dele, perto dela. Aleluia. Só quem vai fazê-lo crescer